o ministro Haddad e a crise do Pix, porque se falou muito que o ministro teria ficado mais fraco. Olha aí, ó. Rui Costa fala que Haddad ficou ainda mais forte depois da crise do Pix. Ele disse que Lula segue avaliando mudanças nos ministérios. Aniele. Ainda não tem previsão para aquela reforma ministerial. O próprio Rui Costa tinha dito que essas mudanças já poderiam ocorrer antes do dia 21, coisa que não aconteceu, e ele falou que Lula ainda está estudando. A gente sabe aqui nos bastidores que há sim resistência de mudanças profundas na esplanada dos ministérios. E claro, o Rui Costa saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque a economia é o coração. Disse que Haddad não sai enfraquecido dessa crise, e sim fortalecido. Enquanto isso, o governo ainda está avaliando a possibilidade de contratar uma agência para trabalhar contra as notícias falsas sobre o Pix. Vamos ver o que o ministro da Casa Civil falou sobre o ministro da Fazenda e sobre essa reforma. O ministro Haddad não pode ter saído enfraquecido porque não houve nenhuma medida concreta ou verdadeira. O que se montou, de novo, foi uma notícia facciosa, mentirosa, para tentar aterrorizar a população. Então, o presidente não tomou qualquer decisão sobre isso. Esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro, ministra, como qualquer outra função, a qualquer momento. Lembra a vocês que ontem o Lula falou, né, que ia conversar individualmente com cada ministro, ou seja, possivelmente os cotados a sair do governo serão chamados aqui antes. É verdade, e também das entregas que esses ministros e seus partidos têm que fazer ao governo no Congresso e na eleição de 2026. Agora, professor Vila, o Rui Costa, que é, aí todo mundo sabe em Brasília, o adversário dentro do governo do Haddad, foi protocolar aí o Rui Costa? Exatamente, protocolar isso. Isso não tem mínima verdade no bom sentido político, entende-se? A frase dele. Eles disputam espaços políticos a cotoveladas, né? Eles batem da medalhinha para cima, como diria antigamente no futebol, naqueles zagueiros que você tinha medo de disputar a bola, né? Então, e todos usando a medalha com o crucifixo. A questão toda é isso, eles disputam espaço político. Segundo, acho eu, conhecendo a história administrativa do Brasil, com uma reunião com mais de 30 ministros, ela tem um resultado inócuo. Terceiro, se você vai fazer uma reunião ministerial sabendo que precisa reformar seu ministério, a lógica formal socrática do ateniense, não do corintiano, qual é? Primeiro você faz as mudanças e aí se convoca a reunião, não o inverso. Então, essa forma de agir era bom há 20 anos atrás. Deu certo. 20 anos depois, parece um livro do Alexandre Dumas, continuação dos Três Mosqueteiros, 20 anos depois, a história é outra. Isso não mostra força, mas também não fraqueza, mas uma dificuldade de compreensão do que está ocorrendo no país e no governo, principalmente, que é mais fácil. Então, infelizmente, eu acho que esse tipo de questão não resolve, tem de fazer a mudança ministerial para ontem, rápida, trazer apoio político e competência administrativa. É difícil as duas coisas? Claro que isso não é uma tarefa fácil. Mas sem isso, como é que vai ser o segundo biênio? E como é que vai ser a candidatura à reeleição, que já está colocada, todo mundo sabe, né? E não há nenhum problema nisso. Então, esse é o grande desafio. Portanto, eu acho que esse tipo de espetáculo perde-se tempo, não ganha-se nada. E outra coisa, a escolinha do professor Sidônio pega muito mal, mas muito mal para os outros ministros. É uma questão de respeito, né? Ele poderia fazer isso com assessores dos ministros em reuniões separadas, sem nenhum problema. Fazer isso com o conjunto dos ministros realmente também mostra o pouco faro sobre o que é fazer política, principalmente em Brasília, que não é na Bahia ou em outro lugar, é em Brasília. Lembrei do saudoso Tancredo Neves, que dizia o seguinte, né?
Eu só entro para participar de uma reunião depois que tudo tiver decidido. Antes não me chame, não. Quando tiver tudo decidido, aí eu vou lá, tiro foto, participo, a gente conversa. Mas depois que tudo tiver decidido. Professor Vila disse aí, Raniele, na Bahia, e a presença do Sidônio enfraqueceu e fortaleceu o time dos baianos. É Rui Costa, Sidônio até, contra o Haddad de São Paulo. Tem essa briga interna ou não? Tem sim, viu? Os baianos estão dominando, pelo menos aqui no Planalto. Já tem Sidônio, tem Rui Costa. Ontem também estavam presentes os líderes do governo no Congresso, no Senado, na Câmara, e aí somou-se a esse time Jacques Wagner. Então a gente percebe aqui que eles estão tendo muita influência sobre as decisões do presidente. Foi no caso do PIX, por exemplo, foram 2 contra 1. Sidônio e Rui Costa contra a opinião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que para ele a norma do PIX já estaria valendo. Então, ele foi derrotado nesse caso, assim como ele foi derrotado antes do Sidônio entrar no governo, que foi naquela decisão de anunciar o pacote de corte de gastos junto com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Sidônio foi quem aconselhou e a Haddad não queria isso e ele foi derrotado também. Vamos lá, Raniele, o Wellington Dias e já está